Oi pessoal, tudo bem? Saiu ontem a definição da banca que vai organizar o concurso nacional unificado e vai ser a Sesgran Rio. Então eu vou trazer aqui para vocês 10 características do que a gente pode esperar de uma prova da Sesgran Rio. Primeiro ponto, eles cobram o edital inteiro, então a gente tem que se atentar a isso para a gente estudar realmente todo o edital, porque eles vão cobrar. Segundo ponto são questões de múltipla escolha, itens A, B, C, D e E. Terceiro ponto, ela não penaliza por chute. Isso é comum nas provas do CESP, SEBRASP, né? O item que a gente erra é contabilizado com uma pontuação negativa. Mas nas provas da Sesgran Rio isso não é comum, isso não acontece. Quarto ponto, objetividade nas questões. A Sesgran Rio ela pode até trazer um enunciado um pouco mais extenso, mas ela é bem objetiva naquilo que ela está perguntando aí para o candidato. A dificuldade das questões, ela é então mediana. Se a gente pensar no SEBRASP, que é uma prova de mais alto nível, ou se a gente pensar na VUNESP, que é uma prova com questões mais fáceis, a gente pode colocar a Sesgran Rio aí como uma banca de dificuldade mediana, digamos assim. E, bom, uma característica é que existem questões onde ela pede para a gente julgar mais de um item numa única questão. Então, são aquelas questões onde eles trazem ali itens 1, 2, 3, 4 e 5, e nas alternativas a gente precisa dizer, o item 1, 2 e 3 são os corretos, ou o item 1, 3 e 5 são os corretos. Essas são questões um pouco mais chatinhas, porque vai exigir que a gente julgue corretamente vários itens. O sétimo ponto que eu separei aqui é a divisão da prova por blocos de disciplinas. Eu acho isso bem bacana, porque isso facilita a gente bolar a nossa própria estratégia na hora de resolver ali a prova. A gente começar, por exemplo, pelas questões, pelas disciplinas que a gente tem maior facilidade e familiaridade. As questões de português, eles costumam trazer mais interpretação de texto e gramática na parte de acentuação, regência e pontuação. Matemática e raciocínio lógico, eles trazem bastante tabelas e gráficos, então a gente precisa aprender a se familiarizar com esses tipos de elementos gráficos. E décimo ponto, direito, eles costumam cobrar sim lei seca, casos de aplicação da lei ali em casos fictícios ou reais. Então, é isso. Agora, duas ressalvas que eu quero fazer aqui com vocês. Eu apresentei esses 10 pontos da Sesgran Rio, mas a gente precisa se atentar primeiramente no seguinte. A Sesgran Rio ela vai seguir as diretrizes do MGI, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, porque eles definem o que a banca deve cobrar e como ela deve cobrar. A gente tem como exemplo aí o CESP, que organizou o Enem por vários anos, e, entretanto, o Enem é uma prova com características próprias. Não é uma prova com características da SEBRASP, por exemplo, item certo e errado. Então, pode ser que algumas dessas características da Sesgran Rio elas não estejam tão presentes assim. O próprio secretário de Gestão e Inovação, Roberto Poggio, em entrevista no mês passado, ele explicou que nos concursos atuais é até comum assim a cobrança de questões que trazem ali leis que, às vezes, nem fazem parte do dia a dia do trabalho do servidor, algumas delas. Então, ele disse o seguinte, abre aspas, a orientação é modificar esse decoreba para algo que seja capaz de capturar outras habilidades, capacidade cognitiva e muito mais do que apenas o ferramental. Então, ele disse que essas mudanças na forma de cobrança, elas buscam ampliar a diversidade entre os candidatos. Então, a gente precisa ter em mente isso. E assim, independente de qualquer coisa, a recomendação é a gente continuar estudando, porque conhecer a banca, ter estratégia de prova é assim importantíssimo, mas estudar mesmo as disciplinas e fazer bastante exercício é o que é o fundamental. Vai colocar a gente à frente da nossa concorrência, né? Então, eu vou seguir dando dicas e aulas aqui no meu canal do YouTube também sobre raciocínio lógico, que é uma das matérias que mais cai em todo concurso público. Então, eu acredito fortemente que será uma das matérias cobradas ali no CNU, né, no concurso nacional. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.